Bom, por que que o rapaz chama de o mímico? Né? Vamos lá. Ele conta que quando ele tinha 17 anos, quase sempre, quando a mãe dele e a irmã saíam para fazer compras e ele ficava sozinho em casa, acontecia a seguinte coisa. Geralmente ele estava sozinho no quarto dele, deitado na cama, devia ser aqueles moleque que faz porra nenhuma, né? Deitado na cama, e aí ele escuta chave tilintando na porta da frente, fechadura sendo girada, destrancada, porta sendo aberta, porta sendo fechada, os cachorros correm, ficam latindo, e aí ele escuta ou a mãe ou a irmã dizer assim: parem de latir, parem, parem, a gente mora aqui. Tipo, brigando com o cachorro, a gente mora aqui porque vocês estão latindo. E é a voz da mãe ou da irmã. E quando ele chega lá para dar oi e ajudar com as compras, cadê que não tem ninguém? Alguém me explica isso, produção? E era sempre. E aí chegou uma hora que ele começou a fazer o quê? Ao invés dele ir lá, ele ligava pra mãe, pra saber onde ela tava. Ela falava assim, eu tô em casa, né? Não, ela nunca tava em casa. E aí depois que ele começou a fazer isso, esses barulhos pararam de acontecer. Só que você acha que era só isso? Não. Outras coisas aconteceram na casa. Imagina a primeira vez que isso aconteceu. Ele Gente, deve ter isso entrado em surta... desespero. Não, é assustador, porque tipo, ele escutava a voz delas realmente. Aí você sempre fala, não pode responder, porque se responde fantasma, ele vem, né? É. Ele conta que numa outra vez foi uma coisa parecida também. Uma outra vez, a mãe dele foi fazer uma cirurgia. E ela foi fazer a cirurgia e no pós-operatório, né, que ela estava se cuidando e tudo, ela não voltou para casa. Ela ficou algumas semanas na casa dos pais dela, ou seja, dos avós do menino. Ficou lá um tempo para, né, melhorar e tal para poder vir para casa depois. E beleza. Ele saiu para levar o cachorro dele para passear. Quando ele chegou em casa, o outro cachorro, que era o cachorro da mãe dele, ele levou só o dele. O cachorro da mãe dele ficou em casa. Quando ele chegou, o cachorro da mãe dele, que estava no quarto dela, escutou ele chegando com outro cachorro e começou a latir. Quando ele começou a latir, ele escutou a voz da mãe dele dizendo assim: Shelby, fica quieta, falando com o cachorro. E aí ele pensa: ué, mas minha mãe já voltou, eu nem sabia que ela vinha hoje. Aí ele foi lá ver a mãe e adivinha? Não tinha ninguém. Não, e o mais engraçado é que ele fala que ele escuta a voz da mãe e ela fala: Shelby, fica quieta, falando com a cachorra. E o cachorro para de latir. Tipo, o cachorro Talvez também alguém escuta. escutou, é. E ele fala que quando ele estava na casa, que ele escutava a mãe e a irmã chegando e os cachorros latindo, quando elas começavam a falar, para, a gente mora aqui, para de ser chato, alguma coisa assim, eles paravam. Então, assim, não era só ele que escutava, os Uhum. cachorros também. Nossa, os cachorros deviam ficar malucos, meu Deus. Deviam ficar muito confuso. E aí ele continua. Eu não sei porque isto, que ele chama de mímico, estava roubando as vozes da minha família, mas muitas outras coisas aconteceram naquele apartamento. Ele conta que certa vez a irmã dele tinha saído, ela tinha saído com o namorado e ele estava sozinho. Passou mal, se sentiu mal por qualquer motivo. E aí ele pegou uma banana, né? Tipo, sei lá, deve ser fome, alguma coisa assim. Pegou a banana e foi pro quarto com a banana. Quando ele chega lá, e ele deita assim na cama, deita com a bananinha, ele diz que ele começa a ouvir uma batida vindo de dentro das paredes. E ele fala da seguinte forma: eu poderia replicar exatamente batendo os nós dos dedos contra a parede. Tipo assim. Aí ele fica com medo, porque, tipo, é como se alguém estivesse chamando ele, talvez, não sei. Aí ele liga pra irmã chorando, tem alguma coisa assustadora, vem aqui, não sei o quê. Aí ela volta correndo pra casa, acho que ela era mais velha, talvez. Ela volta pra casa, no momento que ela chega, que ela tá entrando na casa para o barulho, é só enquanto ele tá sozinho. Aí ela procura, 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 não acha nada, ela pega e sai. E aí ela sai, aí ele levanta da cama pra jogar a casca de banana, comeu a banana. Na hora que ele levanta, ele escuta de novo. Mais uma batidinha na parede. Aí beleza, passou. Ele não tava mais ouvindo as vozes de ninguém, não tinha mais batida na parede. Aí certo dia, o que que ele fez? Ele resolveu montar. Eu acho que as pessoas não trabalhavam, não estudavam, não faziam nada. Só ficava em casa. Ele só ficava nesse quarto, aparentemente.
ele pegou e resolveu montar um cantinho de leitura no quarto. E aí ele fez uma... Ele fala que ele pegou umas mantinhas e ele fez tipo um circo, uma coisa assim. Ele fez um cafofo ali no chão, num lugarzinho pra ele ficar lendo. E pra ele ficar ali, ele ficava encostado na porta do armário. E aí o que começou a acontecer? Quando ele sentava, encostava na porta do armário ali, né? Acho que sentado na manta, alguma coisa assim. E começava a ler, dava uns 20 minutos que ele estava lendo, ele escutava como se fosse alguém raspando a porta do armário atrás dele. E ele não só escutava, como ele sentia na madeira, a vibração na madeira. Tipo, sentia o físico mesmo, não era só o auditivo. E que geralmente era assim, era uns 20 minutos depois que ele estava lendo ali, começava. E ele só ouvia isso quando ele estava ali, encostado na porta. É como se alguém tentasse chamar a atenção dele. E que isso aconteceu umas 3 vezes. Depois que isso aconteceu umas 3 vezes, que ele tava com muito medo, que ele fala que assim, o guarda-roupa dentro tava abarrotado. Não cabia um gatinho ali dentro, não cabia nada. Não tinha como ter um bicho, qualquer coisa ali. Não cabia nada. Tava entupido de coisa. E aí ele começou a ficar com medo. E aí o que ele fez? Ele resolve encostar a cama no armário. Ele fala, eu vou encostar a minha cama aqui, vou dormir com a cama aqui, porque aí nada vai conseguir sair de dentro desse armário. Gente, eu ia morrer de medo de dormir ali. Sim. Como assim? Ele bota a cama lá encostada pra não sair ninguém. Ai, meu Deus. E ele fala que ele continuou ainda. Depois de um tempo, ele continuou ouvindo. Às vezes ele deitava na cama e ele ouvia os barulhos dentro do armário. As raspadinhas, esse tipo de coisa. Mas ele falava que ele preferia dormir ali, porque na cabeça dele, se a cama tá encostada na porta, ninguém vai abrir a porta e não vai sair de lá, entendeu? Não faz o menor sentido, é maluco assim. Não bate bem nas ideias. E ele continua. Certa vez ele conta que ele estava deitado na cama, bem na beirada. Eu acho que é. Sabe quando você deita com as pernas pra fora? Então, tipo, você tá da ponta pro meio, assim? Tanto que ele fala que ele tava com as mãos na beira da cama, assim, e tava deitado, olhando pro teto. Esse menino não saía desse quarto, gente. Tava deitado. E aí ele escuta um puta de um barulhão. E ele toma aquele susto assim. Ele fala que parecia que alguém tinha socado a cômoda. Ele toma aquele susto, ele pula pro meio da cama. Ele tava na ponta, ele foi parar no meio da cama, assustado. E aí a cama começa a vibrar, começa a tremer assim, ó. E aí ele fica lá assim, meu Deus, socorro, o que tá acontecendo? Daqui a pouco para. Acabou. Ele conclui dizendo que ele não sabe o que tinha naquele apartamento, que foi muito assustador e tal, mas aí depois de um tempo eles se mudaram de lá e os eventos pararam. O que você faria se morasse numa casa dessa? Você faria? Mas eu tenho quase certeza que ela tava fazendo isso pra tirar esse garoto daquele quarto. É, vai viver uma vida, meu filho. Pelo amor de Deus. Eu não te aguento mais. Não aguento mais estiver aqui. Sim. Gente, esse moleque não saía desse quarto pra nada.